Já apareceu aí para vocês? Tá. Sim. Olha só. Então, ele vai sofrer as espermatogônias vão sofrer uma série de divisões mitóticas para aumentar a população de células, certo? Enquanto isso está acontecendo completamente, essas células se dividem com mitose, né? Dividindo mitoticamente, formando células idênticas. Inicialmente chamadas de células tronco, depois elas viram células progenitoras, porque a partir do momento que elas iniciam as divisões com as fontes citoplasmáticas, todas elas vão passar pelo processo de finalização em espermatozoides. Nesse momento aqui, elas são chamadas de divisão no modelo célula-tronco. O que é isso? Eu tenho uma célula e essa uma célula formam duas células. Então, essa primeira divisão aqui, essas primeiras divisões, elas vão acontecer no modelo célula-tronco, para eu ter espermatogônia para sempre lá. Eu não, né? O testículo, lá no testículo. Porque o homem produz o espermatozoide a partir da puberdade, desde que tenha a concentração de testosterona correta, né? E para ele conseguir produzir, ele tem que ter célula que está entrando em meiose constantemente. Da onde estão vindo essas células? De espermatogônios. Então, elas precisam sofrer essas primeiras mitoses nesse modelo célula-tronco. O que é isso? Uma célula forma duas. Uma dessas duas células permanece indiferenciada. A outra vai sofrer mais mitose para formar mais espermatogônia que vai entrar em meiose posteriormente. Aquela que ficou lá, que permaneceu, sofre divisão mitótica de novo, forma novamente duas células. Uma permanece ali, a outra vai sofrer mais divisões mitóticas e formar espermatozoides. Dessa forma, eu mantenho a população de espermatogônias para sempre lá dentro do testículo, que vai culminar com a formação de espermatozoides para sempre, desde que exista a concentração perfeita de testosterona para a produção do gameta, tá? Entenderam isso? A gente chama isso de divisão, vou escrever aqui no chat, ó. O modelo célula-tronco. Isso, então, no modelo célula-tronco, acontece na nossa pele também. Eu tenho uma célula lá, uma célula fazendo parte da minha camada basal da epiderme, que divide no modelo célula-tronco. Uma viram duas. Uma dessas duas que se formaram permanece no epitélio. A outra vai passar para a segunda camada do epitélio, para a terceira camada do epitélio, para a quarta camada do epitélio, para a quinta, até ser descamada, que é a queratina que a gente está perdendo. Essa outra que permaneceu lá divide de novo. Uma permanece indiferenciada, a outra passa para a segunda camada, para a terceira camada, até ser descamada. E assim a gente tem uma renovação constante, uma possibilidade de continuar produzindo células constantemente. Tá certo? E aí a célula acabou, sofreu um tanto de mitose, aumentou a população, entrou em meiose, sofreu meiose 1, que é reducional, meiose 2, que é equacional, e aí formou espermátide. Para formar espermatozoide, essa célula precisa de sofrer um processo de modificação, uma série de modificações. O que muda nessa célula? O que se altera nessa célula? Então, professora. O quê? Desculpa.
Mas a divisão no modelo célula-tronco vai ser só da espermatogônia tipo A ou só da tipo A, né? Tá, não, beleza. Tá? E aí, o que que acontece? Essa espermátide aqui, ó, precisa formar esse espermatozoide. Tudo acontece ao mesmo tempo, na verdade, nesse processo de modificação, né? Antes de um evento terminar, o outro já começa, mas a gente tem a condensação do núcleo, olha, o material genético condensa. A outra coisa que a gente tem é que acontece a produção de um grupo de proteínas. Essas proteínas são proteínas de exportação, mas elas não vão ser liberadas da célula nesse momento, elas vão se agrupar em uma bolsa única e vão ser liberadas só na hora da fertilização. Esse grupo de proteínas, por serem não livres, por serem proteínas de exportação, vão ser produzidas por retículo endoplasmático na forma rugosa, e essas vão ser modificadas pelo complexo de Golgi, e as vesículas que surgem disso se depositam nessa região supranuclear aqui e vão fundindo e dão origem a esse capuz lotado de proteína, que são enzimas na verdade. Essa estrutura é chamada de acrossomo. Isso se forma durante essa espermiogênese também, que é essa série de modificações de espermátide a espermatozoide, tá? A outra coisa que acontece é formar o flagelo. Tem a formação do flagelo. Para formar o flagelo, tem que produzir microtúbulos, eles têm que se organizar no padrão 9+2, as mitocôndrias se movimentam dentro dessa célula, ocupam um local ao redor dessa peça inicial do flagelo, chamada de peça intermediária. Então, tem uma migração dessas mitocôndrias dentro da célula. E como eu quero mudar a forma da célula, né, de esférica, para essa célula com esse formato, parte do citoplasma vai ser perdido. Inclusive, vai ser fagocitado pela célula de Sertoli, né? Então, essas são todas modificações. Eu estou condensando o núcleo, eu estou formando um acrossomo, eu estou levando a formação de flagelo, eu estou mudando o formato da célula, eu estou perdendo citoplasma para que espermátides passem a espermatozoide, certo? Isso acontece com as células associadas às células de Sertoli. A hora que elas estão completamente prontas é que elas vão se desprender da célula de Sertoli e vão ser chamadas de espermatozoides. Só na hora que está tudo prontinho lá dentro, tá? E ficam boiando naquele líquido, né? Ok? Então, só a hora que tudo estiver pronto que elas vão desconectar desse epitélio seminífero, passar a ser chamados de espermatozoide. Tá? Espermatogônia, aumenta a população, entrou em meiose já. Até virar espermátide, bem avançada já, e quando se desprende dessas células de Sertoli, passa a ser chamado de espermatozoide. Ok? Dúvida? Professora, só uma dúvida. A união desses grânulos acrossômicos que formam a vesícula, formam o capuz e depois formam o acrossomo? Porque esse capuz, na verdade, é o acrossomo, só que ele não está todo pronto ainda, ele não está todo organizadinho. Isso vai ser muito importante na hora da fertilização, porque a gente vai precisar de ter fusão dessa membrana aqui, que é chamada de membrana acrossômica externa, com a membrana plasmática do espermatozoide. Quando funde essas membranas, essas
enzimas que estão aqui dentro são liberadas. E toda essa parte aqui, ó, do espermatozoide vai desaparecer. Ele vai ficar com a membrana plasmática e membrana acrossômica interna, que é essa que está aqui, ó. Que essa outra aqui é a externa que vai fundir com a plasmática, tá? Daí todas as organelas que ele tem, no caso, vai ficar dentro desse líquido acrossômico, que não é o citoplasma. Organela não. O acrossômico é só citoplasma. proteínas. O quê? Aonde estão as organelas aí na cabeça? Elas não vão existir mais. O retículo e o Golgi só existem enquanto está acontecendo atividade. E aí essa célula aqui que tem atividade, daqui para frente ela não tem atividade de execução nenhuma, porque o material genético dela está completamente compactado, então não faz síntese proteica, então não tem ribossoma, não tem retículo, não tem Golgi. Ah, tá, entendi. Tá? Professora, você falou que é quando a esperma, tipo assim, o qual que é o evento mesmo que define a mudança de espermátide para espermatozoide? Quando ele sai, como é que é? Ele passa a ser espermatozoide quando ele se desprende da célula de Sertoli. Ah, tá, isso. Tá? Era isso. Quando ele solta aqui, ó. Quando ele passa a fazer parte da luz, ficar solto na luz do túbulo seminífero. Se você olhar essa foto aqui, você consegue perceber que até aqui, esse momento, ó, os espermatozoides já estão quase prontos, mas eles ainda estão conectados uns aos outros a pedaços de citoplasma, que são os pedaços que estão se desprendendo dele. Quando ele solta disso, olha lá, ele fica liberado na luz do túbulo seminífero, solta disso e da célula de Sertoli, né? Porque isso aqui vai ser fagocitado pela célula de Sertoli. Aí é que a gente chama de espermatozoide, tá? Espermatogênese é o processo todo de produção do espermatozoide. E espermiogênese, esse pedaço do processo onde não acontece mais divisão celular, só diferenciação. Espermiogênese. Mas aí a espermiogênese vai de espermátide para espermatozoide, né? É uma parte da espermatogênese, que é o processo inteiro de espermatócito até espermatozoide, tá? A espermatogênese é um processo de divisão e diferenciação celular. A espermiogênese é um processo só de diferenciação celular, porque é de espermátide a espermatozoide. Correto? Falei rápido? Não, correto. Agora, gente, não podemos deixar de falar dessa célula que está aqui do lado de fora, ó, do túbulo seminífero. Entre os túbulos seminíferos. Se a gente voltar aqui no desenho, elas estão localizadas nessa região aqui, ó. Entre eles, lá no meio do conjuntivo, que está do lado de fora, tá? Essas células estão no interstício. Tá vendo que é um tecido conjuntivo frouxo? E elas são células, portanto, intersticiais, que foram descritas por Leidig, que foram células conhecidas através dos estudos desse pesquisador, tá? O pesquisador chamado de Leidig é que deu nome durante muito tempo a essas células.
E a gente hoje não usa mais essa nomenclatura porque a gente tem evitado de usar o nome do pesquisador. Mas como elas estão no interstício, ou seja, no tecido localizado entre, no caso, os túbulos seminíferos, elas são conhecidas como células intersticiais, que são as células produtoras de testosterona, né? Testosterona é um hormônio lipídico, portanto, essas células ficam repletas dessas gotinhas de gordura que mostram exatamente relação com esse tipo de atividade celular, tá? A testosterona é um hormônio lipídico que vai ser produzido basicamente com a participação daquela organela que é o retículo endoplasmático na forma lisa, né? Lembram dos fosfolípides e dos hormônios esteroides que são produzidos pelo retículo endoplasmático na forma lisa? Então, essa organela é extremamente desenvolvida dentro dessas células de Leydig, ou células de Leydig, tá? Que vão sofrer estímulo de hormônios hipofisários, que daqui a pouco nós vamos falar. Então, as células intersticiais residem fora dos túbulos seminíferos, entre os túbulos seminíferos, e são as responsáveis pela produção da testosterona. Mas para acontecer espermatogênese, eu preciso que a testosterona seja produzida aqui e migre aqui para dentro, porque eu preciso de ter testosterona dentro do túbulo seminífero para esse evento que é a espermatogênese aconteça. É claro que a testosterona também migra aqui para dentro do vaso sanguíneo e faz e tem ação no corpo como um todo, né? Mas para a espermatogênese, ela migra diretamente para cá, tá bom? E ela vai lá para dentro, porque lá dentro tem a ABP, que é a proteína ligante desse andrógeno aí, no caso, que é a testosterona, correto? Aqui os espermatozoides vistos numa microscopia eletrônica de varredura e aqui aqueles mesmos eventos que a gente já citou, né? Condensação do núcleo, formação do acrossomo, desenvolvimento do flagelo, migração das organelas mitocondriais para ocupar essa peça intermediária, tá bom? Olha lá. A forma da cabeça do espermatozoide, gente, ela é diferente entre as espécies, tá? Então, muitas vezes a gente vê fotos com o espermatozoide desenhado diferente, é por isso, ok? Esse desenho aqui traz pra gente uma informação que é muito importante, que é a seguinte. A gente tem aqui do lado de fora do túbulo seminífero vaso sanguíneo. E esses nutrientes difundem para chegar nas células do epitélio seminífero, certo? Só que como a célula de Sertoli protege imensamente essas células da linhagem gametogênica, ela veda esse espaço aqui entre as células de Sertoli com a presença de zônulas de oclusão. E aí o nutriente que está saindo desse vaso sanguíneo, ele consegue chegar na célula de Sertoli e atingir apenas essas espermatogônias. Todas as outras células da linhagem gametogênica vão receber a nutrição oferecida pela célula de Sertoli, tá? As zonas de oclusão, junções oclusivas, é que vão aparecer aqui, ó. No desenho tá muito fácil da gente enxergar, porque ele fez com cores esses dois ambientes. O ambiente abaixo da zona de oclusão
está representado de cor de rosa. Olha lá, o espaço intercelular. O ambiente acima da zona de oclusão está representado de azul, que é o que tem continuidade com a luz do túbulo seminífero, certo? Isso, o mais importante disso é bloquear que qualquer substância química que esteja na corrente sanguínea atinja com facilidade as células produtoras de espermatozoide, né? Não vai atingir com facilidade. Ela vai atingir, pode atingir essa espermatogônia e se levar, que são muito sensíveis, qualquer coisinha mata essa, qualquer coisinha não, mas ela morre com muita facilidade e aí ela não vai produzir uma linhagem defeituosa a partir dela. Ela entra em morte com mais facilidade. Porque se eu não tivesse essa zona de oclusão, a substância química poderia entrar em contato com essa célula aqui, por exemplo, e já levar à formação de espermatozoides com defeitos específicos, né? O álcool, por exemplo, gente, ele não consegue atingir as células que estão formando as células, os espermatozoides. Ele pode atingir essa célula. Se for com muita frequência, essa célula acaba morrendo pela presença dessa substância química. Em indivíduos alcoólatras que fazem uso de álcool durante muitos anos, numa intensidade muito significativa, pode aparecer a infertilidade por diminuição de espermatogônios. Elas vão morrer, mas eu não vou produzir o espermatozoide defeituoso, tá? Eu pus aqui um resumão de célula de Sertoli, ó, colocando algumas das principais funções delas, não são as únicas, né? Então, olha lá, suporte, controla a nutrição das células espermatogênicas, fagocita e digere os restos citoplasmáticos liberados na espermiogênese, secreta o fluido que leva os espermatozoides pelo epidídimo, produz o ABP, que não está ali, que a gente colocou, forma essa barreira hematotesticular, que vai bloquear, que vai vedar essa possibilidade de comunicação desses dois ambientes e várias outras daquelas funções que a gente citou no início da aula, né? Olha aqui o controle da espermatogênese, que a gente começou a falar aqui agora, né? Então, os hormônios hipofisários são produzidos pela hipófise e eles atuam diretamente tanto nas células de Sertoli quanto nas células intersticiais, porque eu quero aumentar a testosterona dentro do túbulo seminífero para que aconteça espermatogênese, né? O hormônio FSH, então quando a gente fala assim, muitos alunos falam comigo, Fernanda, mas homem também produz FSH e LH? Produz, não é só a mulher não, que a hipófise é um órgão comum. É claro que na mulher vai atuar de um jeito, vai atuar num local, no homem de outro jeito, num outro local. Nos organismos masculinos, né, esses dois hormônios hipofisários são liberados após a puberdade. Continuamente, eles não são liberados em ondas, como no caso do organismo feminino. Então, ele tem um padrão de liberação constante. E o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, atua diretamente na célula de Sertoli, fazendo secretar o ABP, que a gente comentou na aula passada, que é a proteína ligante de andrógeno, que vai fazer com que tenha testosterona na luz dentro do túbulo seminífero, né? E o LH, que é o hormônio luteinizante, vai atuar nas células intersticiais, levando à produção de testosterona. Então, com isso, a gente vai conseguir ter testosterona dentro dos túbulos seminíferos, correto? E essa concentração de testosterona dentro dos túbulos seminíferos é crucial para que aconteça a produção do gameta.
tá? O que mais? Que controla, que participa aí, que é importante. Temperatura, por isso, os testículos moram na bolsa escrotal, para que eles tenham um pouquinho, a temperatura um pouquinho abaixo, para que a espermatogênese aconteça perfeitamente. Várias ações levam à diminuição da produção, várias substâncias levam à diminuição da produção de espermatozoide, né? Consequência de redução dessas divisões, de todo esse processo. E aqui eu dei um exemplo da radiação que leva a uma destruição muito significativa dessas espermatogonas. A gente sabe que quando a gente fala de organismo masculino, a gente considera a produção de testosterona, a gente considera a produção de espermatozoides a partir da puberdade para cima. Mas a gente sabe que tem uma relação direta com a concentração da testosterona e que tem uma relação direta com a disponibilidade de FSH e LH para produzir o ABP e a testosterona propriamente dita. Até pouco tempo atrás a gente não comentava, né? Eu nem citava isso na aula, mas a gente hoje sabe que já está comprovado com o envelhecimento a redução da produção da testosterona e, consequentemente, a diminuição da produção desses gametas, que não gera, de verdade, uma infertilidade, né? A gente muitas vezes não considera a presença de uma infertilidade, mas uma redução da produção do número de gametas, e a gente chama esse momento aí de andropausa, simulando meio, em termos de nomenclatura, a menopausa, né? Que é o momento que a mulher tem uma alteração desse volume hormonal que conduz ao processo ovulatório e que tem a ver com a questão da fertilidade, né? Mas hoje a gente pelo menos escuta falar de andropausa, né, gente? Porque alguns anos atrás a gente nem escutava, todo mundo falava que não tinha diferença, que no homem não havia modificação alguma. Hoje a gente sabe que existe, é do envelhecimento normal, nada patológico, fisiológico, pode desencadear uma infertilidade, é difícil, mas tem uma redução sim da produção de gametas, mas que não gera um impacto tão significativo, ok? Vocês vão estudar com mais detalhamento isso na fisiologia, porque vão entender bastante sobre o hipotálamo, sobre hipófise, né? Para conseguir compreender todo esse processo, ok? Espermatozoide produzido sem batimento flagelar, livre dentro do túbulo seminífero. E aí, o que vai acontecer com ele? Esses espermatozoides vão ser, através da compressão das células mioepiteliais, direcionados para dentro desse tubo único que é o epidídimo, né? Quando esses espermatozoides chegam no epidídimo, vão acontecer uma série de modificações nesse espermatozoide. O que muda nele? Então, 2 eventos são marcantes. Ele adquire batimento flagelar. Isabela. Então, deixa eu explicar para a Isabela que é a ABP de novo, gente, antes da gente seguir, porque senão fica confuso. O ABP é produzido dentro do túbulo seminífero e ela se liga à testosterona, Isabela. Então, a testosterona está sendo produzida aqui, mas ela precisa ficar aqui dentro. E como que eu vou manter ela aqui dentro? Eu tenho uma proteína que liga nela e mantém ela aqui dentro. Então, ela difunde, vem aqui para dentro, liga nessa proteína e eu consigo mantê-la aqui. E parte dela vai para a corrente sanguínea e roda no nosso corpo todo. No nosso não, né? No corpo do homem como um todo, tá? Entendeu?
Porque eu preciso de ter testosterona dentro do túbulo seminífero para que a espermatogênese aconteça. Como é que eu vou firmar ela aqui dentro? Com ADP, que é a proteína ligante de andrógeno, tá? Produzida pelas células de Sertoli, estimulada pelo LH, tá? E o FSH está atuando aqui na célula de leite para produzir a testosterona, ok? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. O que acontece? Esse espermatozoide foi produzido, está solto na luz do túbulo seminífero, essas células mioepiteliais contraem, empurram ele e ele chega no epidídimo. O que muda nele no epidídimo? Porque durante a estadia do espermatozoide nesse epidídimo, um monte de coisa muda nele. Primeira coisa que eu falei, duas são extremamente importantes. Primeiro, ele entende que o flagelo dele bate, ele adquire o batimento flagelar. E a outra coisa que acontece com ele, que é extremamente importante, é exatamente tornar-se incapaz de fertilizar o ovócito. Todo mundo, quando a gente explica isso, acha esquisito. Por quê? Como assim? Você está falando que ele vai sair do organismo masculino incapaz de fertilizar? Sim. Ele ganha, ele se torna capaz durante o trânsito dele pelo organismo feminino, porque ele é ejaculado na região vaginal e precisa de atingir a tuba uterina para acontecer fertilização. Enquanto ele transita pelo útero e tuba uterina, ele torna-se capaz de fertilizar, porque enquanto ele passa por epidídimo, ele ganha um grupo de moléculas de superfície que o tornam incapazes de fertilizar, tá? Então, esses dois eventos são marcantes em relação aos espermatozoides que acabaram de sair do testículo e atingiram o epidídimo. Ganhou batimento flagelar e tornou-se incapaz de fertilizar o ovócito. Como assim? Ganhou na sua superfície proteínas que a gente chama de fatores de descapacitação. Correto? O batimento flagelar ele vai adquirir de todo jeito. Só que o epitélio que reveste internamente o epidídimo tem estereocílios. Ele é um epitélio pseudo-estratificado, prismático com estereocílios. Esses estereocílios, vocês lembram quem são os estereocílios? Que são aqueles prolongamentos finos e longos e flexíveis, para um lado e dobram para o outro? Sim. Com esse processo das células mioepiteliais de movimentar esse líquido, eles movimentam os estereocílios. E é mais ou menos isso aqui. Se eu estiver no centro de uma piscina e precisar nadar até a borda, eu vou conseguir, porque eu sei nadar. Mas eu vou gastar um volume grande de energia para começar a nadar, porque eu não tenho onde tomar impulso, eu estou no meio da piscina. Completamente diferente o meu gasto energético para chegar na outra borda da piscina, se eu estiver do lado de cá, perto da outra parede, porque eu vou bater o pé lá naquela parede, vou tomar um impulso gigantesco, vou gastar pouca energia, porque eu vou sair da inércia facilmente, e vou deslocar até a outra lateral da piscina. O que você está comparando com isso? Eu não entendi. O espermatozoide vai nadar de todo jeito. Mas se ele começar a bater o flagelo sozinho, ele vai gastar um volume energético muito significativo. É como se ele estivesse saindo do meio da piscina para chegar na borda da piscina. Como os estereocílios são flexíveis, muitas vezes os estereocílios esbarram nesse espermatozoide. Quando esbarra no espermatozoide, é o empurrão
inicial que ele recebe para bater o flagelo, para começar, para entender que tem o batimento flagelar. E o volume de energia que ele gasta para sair da inércia é muito menor. Por isso, necessidade do estereocílio e não simplesmente microvelocidade, que aumenta os perfis de contato. Por que a gente precisa de aumentar os perfis de contato nessa região? Porque espermatozoide não voa, espermatozoide nada. E eu não estou mais dentro do testículo para colocar o meu espermatozoide banhado no líquido testicular. Eu agora preciso colocar o meu espermatozoide banhado no líquido epididimário. Então, esse epitélio aqui, ó, precisa retirar todo o líquido testicular e secretar um líquido novo, que é o líquido epididimário, com as tais proteínas que vão se prender à membrana plasmática desse espermatozoide, tornando-os incapazes de fertilizar o óvulo, tá? Isso acontece enquanto o espermatozoide está transitando pelo ducto epididimário, ok? Passando por dentro do epidídimo. E aí ele fica estancado lá dentro, pronto, sem sofrer mais nenhuma modificação até o momento da ejaculação. E se não acontecer a ejaculação, ele morre ele mesmo e é reabsorvido ele mesmo, tá certo? Só que eu preciso produzir um pool muito significativo de espermatozoides, porque na hora do processo da ejaculação eu preciso liberar 600 milhões de espermatozoides ao mesmo tempo, porque senão não tem sentido, não vai conseguir fertilizar de jeito nenhum, naturalmente, aquele ovócito, né? Ele morre por apoptose, porque ele não foi utilizado e o próprio epitélio do epidídimo reabsorve esses restos celulares, tá certo? E aí, gente, vamos enxergar aqui agora. O espermatozoide está estocado aqui. Eu preciso fazer agora, esse outro slide aqui é melhor, ele sair daqui, subir, transitar por todo esse trajeto e ser eliminado do organismo, né? Então, o tecido mais marcante e importante que tem que ter na parede desse tubo aqui, para conseguir empurrar esse grupo de espermatozoides com esse líquido epididimário de uma vez para fora do organismo, tem que ser o músculo, né? E aí, quando a gente observa um corte do ducto deferente, olha o que a gente encontra. O epitélio de revestimento aqui dentro, um tecido conjuntivo frouxo colado nesse epitélio de revestimento, formando uma camada chamada de mucosa e posteriormente uma camada super espessa de músculo liso, né? Para que essa contração seja eficaz, efetiva e consiga fazer com que o espermatozoide transite por todo aquele canal para ser ejaculado, correto? A Isabela está perguntando qual a importância de tornar os espermatozoides incapazes de fertilizar. Isabela, é para que apenas o melhor, o que deu conta de se tornar capaz, que ele é normal, porque ele tem todas as características positivas, consiga fertilizar. Porque se você coloca todo mundo já capaz de fertilizar, qualquer um consegue chegar lá em cima. Não, só aquele que der conta de enfrentar todos os obstáculos, se tornar capaz, ganhar uma hiperativação flagelar, conseguir bater o flagelo imensamente, destacar naquele pool de 600 milhões, porque só um vai fertilizar, né? É ele que tem que dar conta mesmo, tá? Então é por isso que eles precisam se tornar, serem ejaculados incapazes de fertilizar.
E aqui, ó, a gente tem essa musculatura lisa muito espessa. Luz, por onde os espermatozoides vão transitar. Mucosa, que é o epitélio de revestimento, mais o conjuntivo frouxo colado a ele. E a musculatura lisa muito bem estruturada, dividida em camadas aí. A gente tem uma camada longitudinal, depois uma camada circular, depois outra camada longitudinal de músculo liso. Então, deixa eu mostrar isso para você. O tubo está aqui. Quando eu falo que a camada é longitudinal, ele tem essa disposição. Então, a musculatura lisa interna é assim. A musculatura média é circular e a musculatura externa longitudinal. Isso que nós estamos vendo é o corte transversal do ducto deferente, tá? E aí, gente, esse líquido, esse material que está sendo ejaculado, que por enquanto é formado de líquido epididimário com espermatozoides, vai transitar por essa região aqui, chamada de ducto ejaculatório, até atingir a uretra, né? E vai ganhar o produto de secreção das glândulas e esse produto final é que é chamado de sêmen. O líquido epididimário, os espermatozoides, produto das glândulas vesícula seminal e próstata, formam o sêmen, tá? As glândulas bulboretrais, elas liberam simplesmente um líquido segundos antes da ejaculação para tornar a uretra lubrificada para a saída do sêmen durante a ejaculação. Professora, repete rapidinho essa última parte. O líquido epididimário com os espermatozoides, onde que eles vão se juntar com o produto das outras glândulas? Nesse pedacinho aqui, ó, porque o ducto deferente está subindo aqui. Aí ele tem um ponto dilatado que é chamado de ampola, um pouquinho antes dele receber a secreção da vesícula seminal, quando começa o ducto que chama ejaculatório. Ele recebe no ducto ejaculatório, quando está fundindo com a uretra aqui, o produto da vesícula seminal e da próstata, tá? E segundos antes da ejaculação, o produto da glândula bulboretral é liberado, que é, na verdade, uma substância que vai lubrificar a uretra para a saída do sêmen. Esse fluido da bulboretral, que é lubrificante, lubrifica a uretra. Não lubrifica o reprodutor feminino, não. É responsabilidade do sistema reprodutor feminino a outra parte da lubrificação, tá? Para a penetração. Aqui é só para a passagem do sêmen, ok? Correto? Agora, Corretíssimo. o que é o produto da vesícula seminal e da próstata? O que tem nessa secreção? Eu vou deixar para falar isso amanhã, porque senão fica muito pouco tempo para a gente comentar disso, né? Tá tudo escritinho aqui, mas amanhã a gente começa falando dessa parte para a gente compreender um pouquinho melhor isso aí, tá? É só para a gente finalizar de forma mais tranquila, certo? Professora, Oi. eu só não entendi muito bem a função daquela dilatação que ocorre ali na ampola. Tipo assim, tem uma função especial? Ela consegue dar uma contração maior para o líquido, alguma coisa assim? É porque é como se ela estivesse segurando todo o líquido que está subindo e de uma vez ela libera tudo. Entendeu? Uhum. Porque ele está subindo aqui e ele precisa de ser ejaculado todo ao mesmo tempo, né? Entendi. Aí um pouquinho, aí não tem força para ser eliminado, né? Não tem sentido dessa eliminação. Então é como se tivesse uma válvulazinha
tá subindo o líquido, segura tudo, libera tudo de uma vez, né? Claro que não é assim, mas ela, com essa dilatação, eu consigo jogar um volume maior para poder liberar esse material simultaneamente, né? E aí a vesícula seminal já vai liberando o produto dela e a próstata também liberando o produto, e à medida que essa substância vai transitando aqui, já vai tudo misturando para virar o sêmen que vai ser ejaculado do organismo masculino, tá? Ok? Ok. Amanhã a gente Ok. começa a aula às 13h30 falando dessas glândulas anexas do reprodutor masculino, na verdade, só comentando dos produtos. Então, o que é a vesiculase, qual que é o papel da frutose, da prostaglandina e da próstata, né? O que o produto da próstata traz para esse sêmen, faz com esse sêmen, gera para ele de positivo. Não, professora, eu não sabia que tinha prostaglandina, não? Tem na vesícula seminal, né? Essa Mas isso não vai para o sêmen, não, vai? tá no sêmen, ejaculado lá no organismo feminino. O papel dela é prolongar as contrações da musculatura lisa do útero, que vão ter um papel importante na sucção desse sêmen lá para dentro do útero, porque ele é despejado no finalzinho da região vaginal, início da cérvix uterina, né? Lá naquele canalzinho final. E eu preciso puxar isso lá para dentro, né? O organismo feminino precisa sugar esse material ejaculado. E essas prostaglandinas estimulam contração de musculatura lisa uterina, principalmente, para manter esse processo de contração prolongado, de forma mais prolongada, tá? Legal. Melhorando a chance desse sêmen invadir a cavidade uterina e facilitando esse processo, né? Que vai, no final das contas, ser considerado uma capacitação passiva. Nós vamos falar disso depois, tá? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Não, só isso. Só uma última dúvida. As células intersticiais, eu não peguei muito bem onde que elas estão no corte histológico. Elas estão entre os túbulos seminíferos, no interstício que a gente chama, então. Aqui é um pedaço de túbulo seminífero, aqui outro, aqui outro. As células intersticiais estão nesse lugar, ó. Então eu peguei esse pedaço aqui e ampliei. Então estou vendo aqui, ó, um pedaço do túbulo seminífero, um pedaço de outro túbulo seminífero, de outro túbulo seminífero, e elas estão localizadas do lado de fora, entre eles, tá? Mas aí não era tecido muscular? Muscular? Não, não tem músculo aqui, De não. bioepitélio? Que O tinha células epitélio tá aqui, ó, agarradinho no túbulo seminífero. Elas estão no conjuntivo, localizado entre os túbulos seminíferos. Você tem que pensar que você tem uma mangueira de fundo cego, toda embolada dentro daquela bolsinha. E não pode ter espaço vazio. Então, os espaços entre essas mangueiras são preenchidos por conjuntivo. E nesse conjuntivo tem células intersticiais. Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? Acho que tá tranquilo. Tranquilo? Amanhã às 13h30 a gente continua. A gente dá sequência, né? Deixa eu interromper a gravação aqui.